Meu nome é Kendra Stanton. Tenho 34 anos e trabalho avaliando desastres para ganhar a vida. Em julho do ano passado, meu irmão colocou os 2 filhos dentro de um táxi e mandou que fossem para minha casa, uma casa que eu havia vendido discretamente 4 meses antes. Eu já tinha dito a não 3 vezes, e todas por escrito. Mesmo assim, Darren enviou uma última mensagem, colocou o celular no modo avião e embarcou em um navio de cruzeiro com um voucher de bebida na mão. Enquanto isso, meus sobrinhos atravessavam uma tempestade de verão dentro daquele táxi, até serem deixados na varanda da casa de um completo desconhecido. O homem que abriu a porta fez apenas uma ligação. E aquela ligação desencadeou uma sequência de acontecimentos que ninguém da minha família imaginava: uma viatura policial, uma assistente social, algemas no aeroporto de Atlanta e um documento que minha própria mãe colocou sobre a mesa da cozinha. Para ser sincera, eu também não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Eu trabalhava no 19º andar de uma torre de vidro em Midtown, Atlanta, em uma empresa chamada Meridian Assurance Group. Meu trabalho era fácil de explicar, mas difícil de executar. Eu analisava aquilo que as pessoas valorizavam: uma casa, uma ponte, uma empresa, e calculava exatamente de que maneira aquilo poderia dar errado. Tempestades, processos judiciais, instalações elétricas defeituosas, decisões ruins. Meu trabalho era transformar uma possível catástrofe em números antes que ela acontecesse. Os clientes pagavam muito dinheiro por esse tipo de avaliação. Minha família, porém, recebeu esse serviço de graça durante 3 décadas e nem sequer percebeu que era meu maior cliente. Eu guardava as chaves extras. Era quem buscava alguém no aeroporto de madrugada. Emprestava dinheiro sem prazo para devolver. Mantinha um quarto de hóspedes que ninguém chegava a pedir, simplesmente anunciavam que precisariam dele. Quando o carro do meu pai apresentou um problema sério no câmbio, minhas economias resolveram. Quando o cartão de Darren foi recusado na farmácia, o meu funcionou. Eu cuidei da contestação do seguro da minha avó, resolvi uma disputa de imposto sobre a propriedade da minha mãe e, desde os 25 anos, era responsável pelo peru de praticamente todo dia de ação de graças. Aquilo não era exatamente amor. Era mais parecido com infraestrutura. Ninguém agradece a uma ponte. As pessoas simplesmente atravessam. E ficam extremamente irritadas quando, um dia, descobrem que existe um pedágio. Essa é a parte complicada de ser sempre a pessoa confiável: os outros começam a confundir sua disposição em ajudar com consentimento permanente. Depois de dizer assim vezes demais, seu assim deixa de parecer um favor. Ele vira uma autorização automática. E o seu não? Na minha família, nunca foi considerado uma resposta definitiva. Era apenas o início de uma negociação. Eu dizia não e, imediatamente, começavam as tentativas de me convencer. Vozes mais suaves, culpa acompanhada de uma travessa de comida, discursos da minha mãe sobre como uma família deveria agir. E eu vou ser justa, ninguém literalmente torcia meu braço. Eu continuava ajudando porque, de alguma forma, ser aquela pessoa que resolvia tudo me fazia sentir necessária. E ser necessária era o mais perto que eu havia chegado de me sentir realmente vista. Foram necessários 2 filhos deixados na varanda de um estranho para que eu finalmente entendesse que ser necessária e ser valorizada eram 2 coisas completamente diferentes. As regras da minha família nunca foram colocadas no papel. Não havia necessidade. Eu aprendi quais eram quando tinha 12 anos, parada na porta de casa com o inalador do meu irmão na mão, porque Darren, aos 15, sorrindo como se nada tivesse acontecido, tinha esquecido o aparelho outra vez no dia de um jogo. Minha mãe beijou minha testa e me chamou de a minha pequena gerente. Foi a coisa mais carinhosa que ela me disse naquele ano. O nome dela é Paula, e ela aprendeu essas regras dentro da própria família. Ela tinha um irmão mais novo, meu tio Ted, e passou 40 anos carregando os problemas dele como quem carrega uma mala. Pagou aluguel, uma vez até tirou dinheiro do bolso para ajudá-lo com a fiança e, durante 3 natais, os presentes dele saíram do cartão dela. Minha mãe contava essas histórias com orgulho, como outras mulheres exibem uma porcelana de casamento. Eu nunca deixei Ted na mão, ela dizia. Só que havia uma parte que ela nunca contava: Ted também nunca aprendeu a se virar sozinho. Meu pai, Frank, trabalhou como eletricista durante 30 anos e passou boa parte desse tempo em silêncio. Para ele, manter a paz significava concordar com minha mãe meio segundo antes que qualquer discussão começasse. E então havia Darren.
Darren era o divertido da família. Sempre tinha uma piada pronta, era o primeiro a entrar na pista de dança e tinha aquele tipo de charme capaz de fazer uma garçonete perdoá-lo por qualquer coisa. Ele nunca precisou carregar muito peso na vida porque, toda vez que alguma responsabilidade aparecia, 4 mãos se estendiam para pegá-la antes dele. E 2 dessas mãos eram minhas. Ele cresceu e chegou aos 37 anos sem nunca ter ouvido um não que realmente significasse não. Isso não é simplesmente personalidade. É hábito. Você se torna aquilo que sua família alimenta em você. E Darren foi alimentado com uma sequência interminável de resgates, enquanto eu cresci ouvindo a palavra responsável como se fosse uma sobremesa que eu deveria aceitar sem reclamar. As pessoas me perguntam por que continuei pagando as contas de um homem adulto. Durante muito tempo, a resposta sincera tinha 4 quartos e um endereço. Comprei a casa da 4128 Maplewood Court, em Smyrna, aos 28 anos, por $238.000, depois de 6 anos economizando de forma quase brutal. Na primeira noite, cortei a grama sozinha, só porque queria sentir aquele chão sob os meus pés. Aquela casa representava uma conquista. Era prova de que eu existia como pessoa, e não apenas como alguém que estava sempre disponível para resolver os problemas dos outros. Durante aproximadamente 1 ano, ela foi realmente minha. Então minha mãe pediu uma chave para emergências. Depois Darren fez uma cópia por praticidade. Pouco tempo depois, o quarto de hóspedes virou o quarto das crianças, e meus sábados passaram a funcionar como horários de entrega e retirada, como se minha casa fosse uma extensão da creche da família. Ninguém perguntava se eu estava de acordo. Meu quintal recebeu 3 festas de aniversário das quais eu só fiquei sabendo porque os convites apareceram na minha caixa de correio. E toda vez que eu reclamava, recebia a mesma resposta, dita naquele tom doce que tornava ainda mais difícil discutir: é família, Kendra. Foi em novembro do ano passado que alguma coisa dentro de mim finalmente se rompeu. O aquecedor de água da casa de Darren e Brianna tinha realmente quebrado e causado uma inundação. Isso era verdade. O que não parecia tão verdadeiro era a necessidade de 9 dias inteiros para resolver o problema, exatamente durante o período do Dia de Ação de Graças. 5 pessoas foram parar dentro da minha casa. Eu cozinhei para 11 pessoas, dormi no meu próprio sofá e, em algum momento, descobri que meu escritório tinha sido transformado em uma estação para embrulhar presentes. No 6º dia, falei com calma que precisava ter minha casa de volta até o fim de semana. Minha mãe nem levantou os olhos da xícara de café. Uma casa desse tamanho para uma pessoa só? Deus te deu espaço sobrando para você compartilhar. Todos riram. Não foi uma risada cruel. Foi pior. Foi aquela risada confortável de quem está perfeitamente satisfeito com uma situação que só incomoda a pessoa que está pagando por ela. Eu estava na minha própria cozinha, segurando uma panela que eu mesma havia comprado para uma casa que, teoricamente, era minha. Foi naquele momento que percebi uma coisa difícil de admitir: eu não era dona daquele lugar de nenhuma maneira que realmente importasse. Minha família havia simplesmente tomado conta dele. Em algum ponto, entre a nona máquina de roupas que nem eram minhas e o sofá onde eu dormia dentro da minha própria casa, minha raiva deixou de ser explosiva e se transformou em algo muito mais silencioso e muito mais útil. Eu comecei a fazer contas. Em janeiro, liguei para minha amiga Terry, uma corretora de imóveis conhecida pela discrição, e pronunciei em voz alta algo que, até então, só existia na minha cabeça: quero vender. Sem anúncio público. E sem placa no jardim. Ela não perguntou o motivo. Em menos de 3 semanas, apareceu um comprador. O coronel Darnell Reeves, aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, tinha 61 anos, servirá por 32 anos e havia perdido a esposa 4 anos antes. Ele procurava uma rua tranquila e uma varanda voltada para o leste. Fez uma proposta limpa, praticamente dentro do valor que eu esperava, e assinamos o contrato em meados de março. $412.000. Entreguei as chaves dentro de um envelope e coloquei toda a minha vida secreta em uma simples pasta parda. Depois me mudei para um condomínio a cerca de 25 minutos dali, mas que parecia estar a uma vida inteira de distância. Para minha família, eu disse apenas que a casa estava passando por reformas. Telhado, encanamento, tratamento contra mofo. Mantive a explicação vaga e sem graça, porque, às vezes, o melhor esconderijo é justamente aquilo que parece não ter importância.
Ninguém verificou. Claro que não. Você não costuma inspecionar um recurso que acredita que sempre estará disponível. Você simplesmente presume que ele continuará ali. Como a água. Como o clima. Como eu. Minha correspondência foi redirecionada, e passei a frequentar a casa dos meus pais, em Marietta, aos domingos. Terreno neutro. Os meses passaram, e ninguém da minha família percebeu que eu já não morava naquele endereço que eles tratavam como se fosse um hotel. Na mesa de fechamento, o coronel Reeves me fez uma única pergunta que não estava em nenhum formulário. Existe alguma coisa sobre essa casa que eu deveria saber? Olhei para aquele homem que eu mal conhecia, com as mãos firmes e um pequeno broche da bandeira na roupa. Então contei a ele a verdade mais importante que eu carregava. Minha família acredita que essa casa pertence a eles. Se alguém aparecer aqui algum dia, você não deve nada a eles. Ele sustentou meu olhar por alguns segundos e então assentiu. Entendido. Saí dali dirigindo até Decatur com uma sensação de leveza que eu quase não reconhecia. Era como se, finalmente, tivesse tirado minha vida de uma área de risco. Eu deveria ter percebido o perigo. Afinal, esse era o meu trabalho. Eu sabia que riscos não desaparecem. Eles apenas mudam de forma e, às vezes, demoram um pouco mais para aparecer do que esperamos. A primavera foi a primeira estação da minha vida adulta que realmente pareceu pertencer a mim. Aos domingos de manhã, eu tomava café na pequena varanda do meu apartamento e, pela primeira vez em muito tempo, conseguia ouvir apenas os pássaros e os meus próprios pensamentos. Também me inscrevi para a prova de certificação de julho. Era o último requisito antes de a Meridia me promover a diretora de riscos, uma posição para a qual eu vinha trabalhando silenciosamente havia 9 anos. À noite, eu estudava enquanto meu gato, Actuari, dormia em cima das folhas dos exercícios. Mas quero deixar uma coisa muito clara, porque isso é importante, eu não abandonei aquelas crianças. Zoe tinha 9 anos, braços e pernas compridos para a idade e uma capacidade impressionante de observar tudo ao redor. Ela observava os adultos quase da mesma maneira que eu analisava uma planilha financeira. Caleb tinha 6 anos e nunca ia a lugar nenhum sem seu dinossauro de plástico chamado Bruce. Eu continuava vendo os dois quase todos os domingos na casa dos meus pais. Eu fazia tranças no cabelo de Zoe e, às vezes, deixava ela ganhar no xadrez de propósito. Em outras ocasiões, ela conseguia me vencer sem qualquer ajuda. Ela guardava em uma caixa de sapatos os bilhetes de raspadinha que o pai dela havia comprado e perdido. Ela chamava aquilo de a minha coleção, e dizia com tanta naturalidade que parecia que ninguém além de mim percebia o verdadeiro significado. Uma menina de apenas 9 anos já estava guardando registros das derrotas do próprio pai. Eu saí daquela casa e também abandonei um papel que nunca tinha escolhido para mim. Mas não abandonei aquelas crianças. Essa diferença era justamente o ponto principal, embora eu ainda não soubesse quanto custaria provar isso. Maio passou em silêncio. O começo de junho foi ainda mais tranquilo. Lembro de pensar, com cautela daquele jeito que alguém olha para um céu limpo sabendo que é temporada de furacões que talvez tudo tivesse finalmente se acomodado. Talvez a distância tivesse conseguido fazer o que anos de confrontos nunca fizeram. Então, em meados de junho, meu celular acendeu com o nome de Darren. Meu irmão nunca ligava simplesmente para conversar. As ligações dele chegavam como contas para pagar, sempre trazendo alguma coisa que ele esperava que eu resolvesse. Ele nem disse um oi. Quer saber quem vai para as Bahamas? E então começou a despejar a notícia, toda embrulhada em entusiasmo. Era um cruzeiro de aniversário, 7 dias, com partida marcada para 12 de julho. Brianna tinha encontrado uma promoção que estava prestes a acabar. O pacote custava $4.800 e não permitia reembolso. Já estava tudo reservado. Eu me lembro de ter percebido a ordem das palavras. Já está reservado. O plano já existia. Eu só estava sendo informada sobre qual seria o meu papel nele. Então as crianças vão ficar com você, ele disse. Você quase nem tem vida mesmo, né? Ele riu enquanto falava. Darren sempre fazia isso quando dizia alguma coisa absurda. Ria para transformar qualquer objeção em falta de senso de humor. Se eu reclamasse, eu seria a pessoa que não sabia brincar. Olhei para o calendário na parede. Minha prova seria no dia 15 de julho.
Na mesma semana, eu precisava entregar os modelos de risco relacionados ao fechamento trimestral. Mas, por baixo de tudo isso, havia uma questão muito maior. Aquela que eu vinha praticando durante toda a primavera. Eu disse apenas: não. Só isso. Sem justificativa. Sem pedido de desculpas. Sem me oferecer para encontrar uma babá que era exatamente a parte do ritual que eu sempre cumpria antes. Do outro lado da linha, o silêncio parecia ter uma textura própria. Como uma máquina que tivesse travado porque recebeu uma moeda que não reconhecia. Então ele riu novamente. Você sempre fala isso primeiro, respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tudo bem. Depois a gente conversa. E desligou, ainda de bom humor. Ele realmente não estava preocupado. E naquele instante eu entendi o motivo. Em 37 anos, a palavra não nunca tinha lhe custado absolutamente nada. Então por que ele acreditaria nela? Você não aprende a respeitar uma tempestade que nunca chegou até sua porta. Fiquei sentada, com o celular ainda quente na mão, sentindo meu próprio coração bater. E fiz uma promessa que parecia pequena naquele momento, mas que acabou se tornando gigantesca. Dessa vez, meu não teria um significado. Mesmo que eu precisasse segurá-lo com as duas mãos. O que veio depois foram 10 dias de pressão familiar, com todos os mecanismos funcionando ao mesmo tempo. Minha mãe foi a primeira. Família ajuda, Kendra. Eu te criei melhor do que isso. Meu pai não ligou. E, de certa maneira, aquele silêncio também era uma resposta, porque o silêncio dele quase sempre acabava estacionado do lado da minha mãe. Minha tia Renê mandou uma mensagem com emoji de mãos juntas e escreveu a palavra egoísta por extenso. Briana, por sua vez, mandou um roteiro de spa acompanhado de uma mensagem: a gente estava precisando tanto disso. E foi aí que senti um pequeno arrepio. Briana nem estava tentando me pressionar. Ela achava que tudo já estava decidido. Alguém tinha contado a ela que estava decidido. Então respondi da única maneira que uma analista de riscos sabe responder. Eu respondi de forma clara, tranquila e sempre por escrito. No dia 26 de junho, mandei uma mensagem para Darren: não estarei disponível para cuidar das crianças entre os dias 11 e 19 de julho. Por favor, providencie alguém para ficar com elas. No dia 1º de julho, depois de mais uma tentativa de me convencer usando aquele charme telefônico que ele sempre usava, enviei a mesma mensagem novamente, desta vez explicando tudo com mais detalhes e deixando a data da minha prova bem clara. No dia 5, mandei a terceira e última versão. Era uma mensagem que eu já conseguia repetir de memória e que, mais tarde, um detetive acabaria lendo para mim com uma voz completamente neutra. Eu não vou ficar com Zoe e Caleb. Não faça nenhum plano contando comigo. Por favor, providencie um serviço de cuidado infantil devidamente autorizado. Esta é minha resposta final. A única resposta de Darren foi um emoji de polegar para cima. Um pequeno polegar amarelo apareceu logo abaixo de um parágrafo que ele provavelmente nem tinha lido. Depois disso, silêncio. 6 dias inteiros sem nenhuma ligação. Nenhuma tentativa de me fazer sentir culpada. Nenhuma mensagem da minha mãe. Eu comecei a acreditar que, finalmente, aquela máquina familiar tinha entendido o recado. Mas eu havia crescido naquela casa. E alguma parte instintiva de mim sabia que aquilo não estava certo. Eu continuava inquieta. Na minha família, silêncio nunca significava paz. Silêncio significava que alguma coisa estava sendo preparada nos bastidores. Antes de chegarmos àquela manhã de sábado, quero perguntar uma coisa: sua família já tratou seu anão como se fosse apenas o começo de uma negociação? Quantas vezes você precisou repetir a mesma coisa até finalmente ser ouvido? 2 vezes? 10? Ou passou décadas tentando estabelecer um limite? Conte nos comentários. Eu leio todos. E, se essa história já parece familiar para você, considere se inscrever no canal, porque você vai descobrir exatamente como um simples emoji de anjoinha acabou aparecendo dentro de um relatório policial. O sábado, 12 de julho, amanheceu sob uma tempestade. A previsão vinha ameaçando chuva pesada durante toda a semana.
Um sistema cinzento e lento havia estacionado sobre o norte da Geórgia, daqueles que transformam a I-285 em uma espécie de túnel de água. Eu não estava preocupada. Nos sábados anteriores à prova, eu seguia uma rotina quase militar: café às 7 da manhã, celular guardado na gaveta da cozinha e 6 horas resolvendo exercícios na minha pequena mesa, enquanto meu gato, Actuari, observava tudo do parapeito da janela. Era a única maneira que eu conseguia estudar. Você não consegue calcular riscos com um celular vibrando a cada poucos minutos. Por volta das 9, a chuva começou a bater contra as janelas. Eu estava completamente concentrada nas tabelas atuariais de zonas de inundação e, pela primeira vez em muito tempo, sentia uma paz quase estranha. Ao meio-dia, fechei o laptop, me espreguicei e abri a gaveta. Meu celular despertou na minha mão como se tivesse acabado de ser capturado. Havia uma mensagem de Darren, enviada às 7h41 daquela manhã. As crianças estão em um táxi indo para sua casa. Estamos embarcando agora. Você é a melhor irmã do mundo. Vou colocar o celular no modo avião até Nassau. Depois havia uma ligação perdida do telefone de Brianna, registrada às 8h12. Em seguida, uma mensagem de voz de um número que eu não reconhecia. E então apareceram 2 chamadas perdidas, com 40 minutos de diferença, de um número que o identificador do meu celular mostrava com uma descrição que fez meu estômago despencar. Polícia do Condado de Cobb. Fiquei parada na cozinha do meu apartamento, lugar que nenhum deles sequer sabia que existia, e reli a mensagem de Darren mais 2 vezes. Eu queria acreditar que, de algum jeito, as palavras poderiam mudar e se transformar em algo que eu conseguisse enfrentar. Um táxi. Para a sua casa. Só havia um problema. Darren não sabia onde ficava a minha casa. Ele conhecia apenas a lembrança da minha antiga casa. Era o único endereço meu que existia no universo dele, porque, em nenhum momento, ocorreu a ele perguntar se a minha vida havia seguido em frente. A chuva ficou ainda mais forte. Apertei o botão para ouvir a mensagem de voz, e então reconheci uma voz masculina calma, sem pressa, que eu havia escutado exatamente uma vez antes, na mesa de fechamento da venda, em março. Hoje sei o que aconteceu naquela manhã da mesma maneira que um analista consegue reconstruir um acontecimento, juntando registros, depoimentos e, principalmente, o relato da única pessoa adulta naquela casa que decidiu contar a verdade. Às 6h50, na cozinha da casa deles, em Well, Brianna fez a pergunta que deveria ter colocado um ponto final em tudo. Kendra confirmou. Ela explicou que eu não tinha respondido à mensagem sobre o spa. Darren estava fechando a mala quando respondeu. Ela está dentro. Ela sempre está. Foi simples assim. Ele não mentiu da maneira que imaginamos que criminosos mentem, nervosos, suando ou escolhendo cada palavra com cuidado. Darren mentiu como uma tempestade acontece, simplesmente assumindo que o mundo se ajustaria às necessidades dele, porque durante toda a vida foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro obstáculo veio do aplicativo de transporte. Crianças desacompanhadas não eram aceitas pelas regras do serviço, e a conta poderia ser sinalizada se ele tentasse contornar a política. Então Darren encontrou outra solução. Ligou para uma empresa de táxi que aceitava pagamento em dinheiro, a City Star Cab, e às 7h35 um motorista chamado Gus apareceu na porta. Darren entregou a ele $80 e uma promessa. Os tios delas estarão em casa. Ela está esperando. A mais velha sabe o caminho. Ele abraçou os filhos antes de mandá-los embora. E eu acredito que, naquele momento, ele realmente amava aquelas crianças. Zoe estava com a mochila e um celular antigo que eu havia dado a ela para emergências. Caleb carregava sua mochila e, claro, Bruce, o dinossauro de plástico que nunca largava. Mas existe um detalhe ao qual eu sempre volto. Foi justamente o detalhe que a detetive mais tarde destacou no relatório, sem fazer qualquer comentário. A mensagem que Darren me enviou dizia: as crianças estão em um táxi indo para sua casa. A mensagem foi enviada às 7h41. O táxi havia partido às 7h38. Ele me avisou 3 minutos depois de as portas já terem se fechado e o carro estar seguindo viagem. Depois, desapareceu. Por uma semana inteira. Aquilo não era simplesmente esquecer de confirmar alguma coisa. Era garantir que a minha resposta não tivesse mais nenhuma chance de interferir nos planos dele.
Até alguém que manda um simples emoji de anjoinha sabe a diferença entre perguntar e simplesmente anunciar uma decisão. O voo dele para Orlando saiu do portão às 9h05, depois de um atraso. A essa altura, seus filhos já estavam diante de uma porta na chuva que não se abria mais para ninguém chamado Stanton. Semanas depois, Zoe me contou como tinha sido a viagem. Ela falou naquele tom baixo e controlado que usava quando tentava descrever alguma coisa que ainda a assustava. O táxi tinha cheiro de aromatizador de pinho. Caleb fez Bruce caminhar pelo parapeito da janela e narrava cada poça que aparecia pelo caminho. A chuva começou a apertar depois que passaram por uma das junções da rodovia. Primeiro, parecia apenas um tamborilar no teto. Depois virou um rugido. Gus aumentou a velocidade dos limpadores de para-brisa e perguntou: "Vocês têm certeza de que sua tia está em casa?" Zoe respondeu: "Sim. Porque meu pai disse que sim." Crianças de 9 anos acreditam na certeza dos pais. É quase como uma casa confiar em uma fiação que está escondida dentro das paredes. Ela reconheceu a entrada de uma Plewood antes mesmo de o GPS anunciar a rua. Reconheceu a magnólia na esquina, a caixa de correio azul e o quintal onde sabia que havia um balanço, porque eu mesmo tinha instalado para ela 2 verões antes. "É aqui", ela disse. Mas alguma coisa dentro dela mudou naquele instante, algo que ela ainda não sabia explicar. Os móveis da varanda estavam diferentes. Havia uma pequena bandeira perto da porta que ela nunca tinha visto. E crianças percebem tudo. O problema é que, muitas vezes, ninguém acredita nelas. Gus tirou as mochilas das crianças do porta-malas. Nos 10 passos entre a calçada e a varanda, a chuva já tinha encharcado completamente o cabelo delas. Era aquela chuva pesada da Geórgia que consegue deixar uma criança molhada antes mesmo que um adulto tenha tempo de abrir um guarda-chuva. Zoe apertou a campainha da minha antiga casa. Através do vidro, ela viu uma silhueta se aproximando. Era alta demais e caminhava com uma postura firme e reta. Atrás das crianças, as luzes de freio do táxi já desapareciam pela rua molhada, deixando apenas um reflexo vermelho na chuva. Gus percebeu que a porta começava a se abrir. Viu um adulto surgindo na entrada, perto o suficiente para entender que as crianças estavam realmente entregues, e então acelerou, desaparecendo na tempestade. A porta se abriu por completo. Um homem alto, de cabelos grisalhos cortados bem curtos, olhou para aquelas 2 crianças encharcadas paradas no capacho. Não era a tia Kendra. Na verdade, elas nunca tinham visto aquele homem antes. Caleb, aos 6 anos, reagiu da maneira mais direta que uma criança dessa idade consegue reagir. Fez a única pergunta que realmente importava. "Onde está a nossa tia Kendra?" O coronel Darnell Reeves, aos 61 anos, aposentado depois de 32 anos servindo no Corpo de Fuzileiros Navais, olhou para as crianças molhadas e depois para a rua vazia. Ele entrou imediatamente em modo de emergência. Mais tarde, ele me contou quais foram seus 3 primeiros pensamentos, exatamente nessa ordem: deixar as crianças secas, descobrir quem elas eram e encontrar um adulto responsável para entrar em contato. Ele as colocou sob a cobertura da varanda e voltou para dentro. Trouxe 2 toalhas e, por uma razão que Caleb ainda comenta até hoje, um pacote de biscoitos Graham. Depois, o coronel fez o que chamou de uma chamada de identificação. Ajoelhou-se sobre um dos joelhos, manteve a voz tranquila e começou a perguntar nomes e idades. "Onde estão seus pais?" Zoe tinha apenas 9 anos, mas naquele momento parecia muito mais velha. Ela respondeu sem rodeios. "Papai e mamãe foram viajar de barco. Papai disse que a tia Kendra morava aqui. A tia Kendra não está atendendo. Essa costumava ser a casa dela. O balanço no quintal é dela." Então Zoe pegou o pequeno celular e ligou para o pai enquanto o coronel observava. Direto para a caixa postal. O oceano já devia estar entre eles ou o celular de Darren estava no modo avião. Ela tentou ligar para a mãe. Também caiu na caixa postal. Zoe não sabia o número dos avós de cor. Afinal, hoje em dia quase ninguém memoriza números de telefone. E ela também não tinha o meu número, porque o celular havia sido configurado pelo próprio pai. E você pode imaginar quanto cuidado Darren tinha tomado para incluir contatos de emergência.
O coronel estava parado na varanda da casa que havia comprado de mim e, naquele momento, lembrou-se de uma frase estranha que eu havia dito durante o fechamento da venda. Minha família acredita que esta casa pertence a eles. Se alguém aparecer aqui algum dia, você não deve nada a eles. Ele olhou para Zoe tentando espremer a água da manga da blusa e entendeu exatamente o que eu quis dizer. Aquela frase era sobre os adultos. Ele não devia absolutamente nada aos adultos da família Stanton. Mas aquelas duas crianças tremendo de frio eram outra história. O mínimo que elas precisavam era de uma varanda seca, segurança e um adulto disposto a tomar uma decisão. E existe uma diferença entre simplesmente se deparar com um problema e saber como agir diante dele. Depois de 32 anos assumindo responsabilidades em situações muito mais difíceis do que aquela, o coronel Reeves não iria simplesmente dar de ombros e fechar a porta. Também não colocaria duas crianças desconhecidas dentro de sua caminhonete e sairia improvisando uma solução. Ele sabia exatamente como aquilo poderia parecer e conhecia bem demais as consequências de uma decisão precipitada. E muito menos ficaria parado esperando que o problema desaparecesse sozinho. Durante cerca de 20 minutos, segundo o próprio relato, o coronel Reeves tratou aquela situação como se estivesse coordenando uma operação que havia parado no meio do caminho. O telefone do pai estava desligado. O da mãe também. Nenhum número dos avós. E a tia? As crianças não tinham o número dela. Zoe ofereceu a única informação que tinha. Disse que eu trabalhava com análise de riscos na Meridian, no centro da cidade. O coronel deixou uma mensagem de voz que eu só ouviria horas depois. A voz dele estava calma, firme, como a de alguém simplesmente lendo coordenadas. Quando os 20 minutos terminaram e todas as alternativas civis haviam sido esgotadas, ele fez aquilo para o qual havia sido treinado a vida inteira. Fez uma ligação. Não para o 911, com sirenes e urgência, mas para a linha de atendimento não emergencial do condado de Cobb, um número que ele havia salvo no celular desde a semana em que se mudou para aquela casa. É claro que ele tinha feito isso. Eu ouvi a gravação. O condado inteiro tinha assuntos mais importantes para arquivar, mas pedi para escutá-la, e a detetive Alvarez permitiu que eu ouvisse uma vez. Foi o suficiente para que aquela voz ficasse gravada na minha memória para sempre. Meu nome é Coronel Darnell Reeves, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, aposentado. Tenho duas crianças desacompanhadas na minha residência, deixadas aqui por um táxi. Os pais estão fora do estado e não podem ser localizados. As crianças estão seguras comigo, na varanda. Preciso de um policial e de alguém dos serviços de proteção à família. Sem sirenes e sem pressa. Foi só isso. Aquela foi a única ligação que Darren jamais imaginou que alguém faria. Não houve raiva. Não houve drama. Apenas procedimento. E talvez esse tenha sido o único tipo de força que minha família nunca tinha encontrado. Durante 30 anos, eu havia ficado entre eles e as consequências, absorvendo tudo, amenizando tudo e nunca cobrando nada por isso. Agora não havia mais ninguém parado na porta para impedir que as consequências chegassem. Havia apenas a porta. O restante daquela manhã aconteceu da maneira como as instituições costumam funcionar, devagar no começo e, de repente, tudo ao mesmo tempo, acompanhado de formulários e registros. Um policial chegou às 9h20 e avaliou a cena na varanda. Duas crianças enroladas em toalhas comendo biscoitos Graham. Um coronel aposentado parado tranquilamente ao lado delas. E uma câmera de campainha piscando acima de tudo aquilo. Menos de uma hora depois, chegou uma assistente dos serviços de proteção à família chamada Senhora Okafor. Ela se agachou até ficar na altura de Caleb e elogiou Bruce, o dinossauro, com uma sinceridade profissional que fez Caleb finalmente relaxar um pouco. A central entrou em contato com a City Star Cab. A empresa localizou o registro da corrida e encontrou Gus, que confirmou toda a história antes mesmo de terminar o turno. Pagamento em dinheiro. Duas crianças. Nenhum adulto esperando no destino. O pai havia garantido que a tia estaria aguardando por elas. O policial então verificou o histórico daquele endereço. E o condado começou a procurar por mim. Essa é a parte que muita gente não imagina. Eu não estava escondida de ninguém que tivesse um distintivo. Eu só estava escondida dos meus parentes. Um funcionário conseguiu localizar meus registros em cerca de 40 minutos.
4 meses. Foi esse o tempo que minha própria mãe levou sem perceber que eu já não morava naquela casa. 2 ligações foram feitas para o meu celular, que estava no modo silencioso, dentro de uma gaveta, embaixo de uma caneca de café. Enquanto isso, Zoe estava sentada bem ereta no meu antigo balanço da varanda. O policial me contou isso mais tarde, e é um detalhe que ainda mexe comigo. Ela respondia a cada pergunta usando frases completas, segurava a mão do irmão e, com apenas 9 anos, era de longe a pessoa mais responsável da família Stanton naquela cena. Ao meio-dia, retornei à ligação. Eu estava parada diante do balcão da minha cozinha, observando a chuva escorrer pela janela. Uma mulher atendeu no segundo toque. Senhora Stanton, aqui é a detetive Alvarez, do condado de Cobb. A senhora conhece Zoe e Caleb Stanton? Sim. Ela fez uma breve pausa e então disse. Eles estão seguros. Eles estão na 4128 Maplewood Court. Acho melhor você vir até aqui. Por alguns segundos, senti como se o chão tivesse se inclinado silenciosamente sob tudo que eu possuía. Disse que conseguiria chegar em 25 minutos e entrei no carro, dirigindo em meio à tempestade. Não existe manual para a sensação de estacionar do outro lado da rua da sua própria casa. A magnólia que eu mesma havia plantado estava escura e encharcada pela chuva. A luz da varanda que eu havia instalado agora iluminava a casa de outra pessoa. Atravessei o jardim que um dia eu mesmo cortava a grama e subi os 3 degraus que poderia ter subido de olhos fechados. Então fiquei parada sobre o meu antigo capacho, agora como uma visitante. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. O coronel tinha me visto chegando, assim como parecia perceber tudo antes que acontecesse. Caleb correu até mim e se agarrou às minhas pernas, como se fosse uma tempestade tentando encontrar abrigo. Zoe veio mais devagar. Primeiro olhou para o meu rosto, como se precisasse descobrir se eu seria mais uma adulta que ela teria de administrar. Depois se aproximou e encostou em mim sem dizer uma palavra. Acima das cabeças deles, a detetive Alvarez se apresentou, virou uma página do bloco de anotações e fez a pergunta que dividiria o resto da minha vida em antes e depois. Senhora Stanton, a senhora estava esperando essas crianças hoje? Quero ser completamente honesta sobre aquele momento, porque é exatamente a honestidade que eu gostaria de receber se estivesse no lugar de outra pessoa. Eu vi uma saída. Bastava dizer assim. Um simples assim poderia resolver tudo de maneira rápida e silenciosa. Eu poderia dizer que havia ocorrido um mal-entendido. Que meu irmão era péssimo com datas. A situação poderia ser encerrada ali mesmo. Sem relatório. Sem acusações. Eu poderia carregar aquilo nas costas até algum lugar tranquilo e enterrá-lo junto com as outras 30 décadas de problemas menores que eu havia aprendido a engolir. O assim estava ali, pronto para sair da minha boca. Era familiar. Tinha o gosto de todos os dias de ação de graças que eu havia preparado. Então olhei para a trança molhada de Zoe. Lembrei da minha última mensagem para Darren, ainda guardada no celular dentro do meu bolso. E respondi. Não. Eu recusei 3 vezes, por escrito. Alvarez continuou escrevendo sem sequer levantar os olhos. A senhora Okafor perguntou se eu poderia ficar com as crianças enquanto a situação fosse resolvida. Dessa vez, minha resposta foi imediata. Sim. Porque as crianças nunca foram o peso. O peso era tudo aquilo que minha família havia amarrado a elas. Eles chamam isso de colocação com um parente responsável. Houve uma verificação de antecedentes, alguns documentos para assinar e uma visita da assistente social ao meu condomínio. Às 7 daquela noite, havia sanduíches de queijo grelhado e desenhos passando na televisão de uma casa que minha família sequer sabia que existia. Caleb dormiu por volta das 20h30 com Bruce, o dinossauro, fazendo guarda ao lado do travesseiro. Zoe me ajudou a lavar a louça porque, aparentemente, ela simplesmente não consegue ser tratada como uma hóspede. Em algum momento, enquanto colocávamos os pratos para secar, ela perguntou sem olhar diretamente para mim. Por que você não contou que tinha se mudado? Existem perguntas que, na verdade, são portas. E atrás daquela pergunta havia um corredor inteiro que eu ainda não estava preparada para atravessar. Respondi alguma coisa verdadeira, mas inútil, sobre problemas de adultos.
Ela sentiu daquele jeito que as crianças fazem quando percebem que você evitou alguma coisa. Secou as mãos. E então fez uma segunda pergunta, como se aquilo não pesasse absolutamente nada. Papai disse que você nunca diria não de verdade. Ele diz que seus ou nãos são só o jeito que você começa a aquecer. Ela falou sem maldade. E foi justamente isso que tornou tudo tão assustador. Zoe disse aquilo como se fosse apenas um fato que alguém tivesse ensinado durante o café da manhã. Uma regra simples do universo. A água é molhada. Terça-feira é dia de biblioteca. O anão anda tia Kendra significa que é para continuar insistindo. Naquele momento, percebi que aquela dinâmica não estava mais afetando apenas a mim. Ela já estava ensinando uma menina de 9 anos. Por meio do próprio exemplo, minha família estava mostrando a Zoe exatamente quanto valia a recusa de uma mulher dentro daquela casa. Quase nada. Um cupom. Uma primeira oferta numa negociação. Coloquei Zoe na cama e depois fiquei muito tempo sentada na varanda, olhando a escuridão úmida da noite. Durante mais 2 dias, o oceano manteve meu irmão longe do próprio celular, enquanto seus filhos dormiam pelo corredor da minha casa e um processo oficial com o nome dele ganhava volume silenciosamente sobre uma mesa em Marietta. Na tarde de segunda-feira, o navio chegou a Nassau. 40 minutos depois de a passarela tocar o cais, meu celular tocou. Quando o telefone de Darren finalmente conseguiu sinal, havia 19 chamadas perdidas esperando por ele. Eram minhas, da mãe de Brianna e de um número do condado de Cobb que havia deixado instruções. Ele não ligou primeiro para a detetive. Não ligou para os próprios filhos. Ligou para mim. E as primeiras palavras que saíram da boca do meu irmão foram exatamente estas. Eu nunca vou esquecê-las. O que você fez? Não foi, as crianças estão bem? Não foi, meu Deus, o que aconteceu? Foram apenas aquelas 3 palavras. 10 dias de decisões tomadas por ele finalmente haviam voltado para bater à sua porta. E o instinto dele, aperfeiçoado durante uma vida inteira em que sempre conseguiu escapar das consequências, foi procurar a pessoa que deveria absorvê-las. Eu estava na varanda e mantive a voz calma. Respondi à pergunta dele com outra verdade. Você deveria tentar perguntar isso a si mesmo antes de voltar. Ele começou a perder o controle. Primeiro veio a confusão. Depois as justificativas. Em seguida, a tentativa de negociar. Por fim, surgiu aquela mesma voz que ele usava aos 9 anos quando quebrava alguma coisa e tentava explicar o inexplicável. Foi um mal-entendido. Eu jamais teria. Então ele perguntou. Qual acusação? E, atrás dele, uma voz cortou o barulho da ligação como uma lâmina. Mesmo com a conexão ruim do Wi-Fi do navio, eu ouvi Brianna claramente. Eu nunca disse que sim. Depois. Darren, olha para mim. Eu nunca disse que sim. Naquele instante, entendi que 2 investigações tinham acabado de começar naquele navio. E apenas uma delas envolvia a polícia. A detetive explicou a Darren, de maneira educada e profissional, que ele precisaria se apresentar na Geórgia. A política de reembolso da companhia de cruzeiro cuidou do restante. Eles deixaram Nassau na manhã seguinte. Os assentos foram comprados por preços absurdos, no desespero de voltar para casa. Eu fiz as contas, como sempre faço no meu trabalho, e encontrei uma ironia quase perfeita. O homem que havia gastado $4.800 para escapar de uma semana cuidando dos próprios filhos agora estava pagando uma fortuna, tomado pelo pânico, para voltar para casa e enfrentar o mandado. Faço uma pausa aqui porque consigo imaginar algumas pessoas gritando para a tela. Imagine por um segundo que você estivesse naquela varanda com a detetive Alvarez. Um pequeno assim da sua parte e todo o problema da sua família desapareceria. Um único não sincero, e seu irmão acabaria voltando para a Geórgia algemado. Qual dessas 2 palavras você teria escolhido? Pense de verdade. E seja sincero nos comentários. Eu li todos os comentários. E, se você chegou agora, inscreva-se, porque estamos prestes a chegar ao momento em que minha mãe coloca um pedaço de papel sobre a mesa da cozinha. A terça-feira, 15 de julho, deveria ter sido o dia da minha prova. Em vez disso, adiei minha participação para a sessão de agosto. Foi o primeiro prejuízo de toda aquela situação que podia ser calculado em dinheiro.
Eu estava colocando cereal na tigela de Caleb quando o voo de Darren pousou no aeroporto Hartsfield-Jackson. 2 policiais o aguardavam na ponte de desembarque. O mandado havia sido assinado no dia anterior. Abandono de criança dependente e contribuição para a privação de um menor, ambos considerados delitos menores, mas construídos sobre uma sequência de decisões que meu irmão havia tomado sozinho. Havia o depoimento do motorista, o registro da corrida, as imagens da câmera da campainha do coronel, que mostravam o táxi indo embora pela chuva, e os horários registrados. Aqueles pequenos detalhes de tempo eram praticamente assassinos silenciosos. O táxi foi chamado às 7h38. A mensagem para mim foi enviada às 7h41. Ele me avisou quando o carro já estava na rua e, depois disso, ficou deliberadamente incomunicável durante uma semana. A lei chama isso de intenção. Na minha família, naquela terça-feira, chamaram de outra coisa. Naquela mesma tarde, minha mãe passou pela Maplewood Court para ver a casa. Segundo ela, queria sentir de perto o que estava acontecendo. Foi então que viu uma caminhonete cinza estacionada na minha antiga garagem e uma pequena bandeira do Corpo de Fuzileiros Navais perto da porta. Ela me ligou da calçada. E preciso reconhecer uma coisa, minha mãe tinha um talento impressionante para resumir uma situação complexa em poucas palavras. Em apenas 2 frases, toda a lógica da minha família ficou exposta. Você vendeu a casa. E depois? Você deixou um estranho prender seu irmão? Fiquei imóvel por alguns segundos, quase admirando a construção daquela lógica. Em uma única conversa, a venda legal da minha própria propriedade havia se transformado em uma traição. Um militar aposentado atendendo a própria campainha havia se tornado meu suposto cúmplice. E Darren, que havia enviado os próprios filhos para um endereço que nem sequer havia confirmado e depois desaparecido por uma semana, de alguma maneira tinha sido preso por minha causa. Na minha família, até a gramática parecia ter destino. Os verbos sempre acabavam chegando ao meu nome. Então eu disse: Mãe, me pergunta primeiro como as crianças estão. Ela desligou. O grupo da família se chamava Stanton Strong. Naquela noite, o nome parecia quase uma piada. Foram 84 mensagens entre o jantar e a meia-noite. Eu li todas de pé na minha cozinha, enquanto as crianças dormiam, assistindo ao meu próprio julgamento em um tribunal onde eu nem sequer tinha um lugar. Minha tia Renée abriu os trabalhos. Família não chama a polícia contra a própria família. Ponto final. Uma prima que eu não via desde o último funeral resolveu apresentar sua própria interpretação dos fatos. Ela poderia simplesmente ter levado as crianças para casa. Eram sobrinho e sobrinha dela. Minha mãe publicou uma foto de Darren na formatura do ensino médio. Aparentemente, na visão dela, aquilo servia como algum tipo de prova de inocência. Meu pai não publicou nada. Naquele grupo, o silêncio dele também funcionava como um veredito. Mas existe algo que ninguém escreveu. Nem uma única vez. Ninguém perguntou sobre as crianças. Ninguém perguntou se Zoe estava dormindo bem. Ninguém perguntou se Caleb estava assustado. Ninguém perguntou se 2 crianças que haviam passado pela chuva e parado na varanda de um estranho precisavam de alguma coisa daquela enorme família que dizia estar tão preocupada. As crianças não eram o assunto. Elas eram apenas personagens secundários na história que minha família havia criado sobre o que eu supostamente tinha feito com Darren. Ainda recebi 2 mensagens privadas. A primeira veio de Brianna. Eu ainda a tenho salva. Ele me disse que você tinha concordado. Ele também contou essa mesma versão ao advogado, até que as mensagens apareceram. Eu sinto muito. As crianças perguntam por você. Ela era a única adulta daquele lado da história que estava sendo realmente honesta. E, curiosamente, não tinha uma gota de sangue Stanton nas veias. Naquele momento, isso já começava a parecer menos uma coincidência e mais um diagnóstico. A segunda mensagem veio por meio de uma ligação do meu pai que durou menos de 1 minuto. Frank Stanton era um homem de poucas palavras e de opiniões ainda mais raras. Sua mãe está sofrendo muito, Kendra. Foi tudo. A ligação terminou. Fiquei com aquela sensação de vazio no peito, como se ali devesse ter existido uma pergunta sobre como eu estava, mas ninguém tivesse se lembrado de fazê-la. Na terça-feira seguinte, minha mãe ligou.
A voz dela era uma que eu não ouvia desde a época em que eu ficava doente quando criança. Carinhosa, doce, quase melosa. Venha tomar um chá, querida. Só nós duas. Dirigi por 30 minutos até Marieta sabendo muito bem que a só nós duas era mais um gênero de convite do que uma verdadeira lista de convidados. E, como eu já esperava, a caminhonete do meu pai estava na garagem e a toalha de mesa especial havia sido colocada. Sobre a mesa da cozinha, perfeitamente alinhado entre o açucareiro e um prato de biscoitos amanteigados, havia um documento de 3 páginas. Uma pequena aba impressa por um advogado marcava exatamente o lugar onde deveria estar a minha assinatura. O advogado de Darren havia encontrado uma possível saída. E essa saída era eu. A ideia era criar uma versão em que existia um acordo informal de cuidados com as crianças, uma espécie de entendimento feito na primavera de que a tia Kendra ficaria responsável por elas. Se eu tivesse simplesmente me mudado sem avisar minha família, então, segundo aquela versão, ninguém teria abandonado ninguém. Tudo poderia ser tratado como um trágico mal-entendido entre irmãos. As acusações poderiam ser reduzidas ou até desaparecer. E todos poderiam voltar às suas vidas. Tudo o que precisavam era que eu jurasse 2 mentiras sob juramento. A primeira, que eu havia dito sim, quando na verdade tinha recusado 3 vezes por escrito. A segunda, que eu ter escondido minha mudança, algo que fiz para preservar minha própria vida e meus limites, tinha sido a causa da situação. Minha mãe serviu o chá e deslizou as páginas pela mesa usando apenas 2 dedos, com a delicadeza de quem oferece um presente. Uma assinatura, querida. Você pode consertar toda essa família com uma única frase. Olhei para a pequena aba que marcava o espaço reservado para o meu nome. Eu trabalho avaliando riscos e, em toda a minha carreira, nunca tinha visto um documento como aquele. Era como uma apólice em que eu pagava todos os prêmios, assumia todas as perdas e, no final, o próprio risco que eu estava protegendo era o único beneficiário. Não toquei no documento. Mas, para ser sincera, também ainda não disse a não. Disse apenas: eu vou ler. E preciso admitir uma coisa. Eu quase assinei. 3 noites depois, às 3 da manhã, estava sentada no balcão da minha cozinha, com a declaração aberta na tela do laptop. E fiz aquilo que passei a vida inteira fazendo. Comecei a escrever a versão da história em que eu absorvia toda a culpa. Cheguei a colocar tudo no papel, uma conversa de primavera que nunca aconteceu, um ansim em que eu jamais dei. As palavras fluíam facilmente. Afinal, desde os meus 12 anos eu vinha escrevendo, nos bastidores, as desculpas que minha família precisava para escapar das próprias consequências. Então abri minhas mensagens e reli minha resposta final. Aquela enviada no dia 5 de julho. E, por baixo de toda aquela dor, senti minha experiência profissional quase chamar minha atenção. Olhe para o risco, Kendra. As acusações contra Darren eram delitos menores. Já prestar declarações falsas sob juramento na Geórgia poderia ser considerado crime grave. A matemática era simples. Eles estavam me pedindo para trocar uma possível pena de liberdade condicional para ele por uma possível pena de prisão para mim além da minha licença profissional, da minha carreira e do meu nome. E queriam chamar essa troca de a família. Apaguei o rascunho. Sentada ali, no escuro, finalmente me permiti lembrar da ligação que havia recebido na noite da prisão dele. Era uma gravação automática do presídio do condado. Darren estava esperando para saber se conseguiria pagar a fiança. Meu dedo ficou pairando sobre a tela por alguns segundos antes de eu aceitar a ligação. Naquela noite, pela primeira vez em 37 anos, Darren falou comigo sem aquele charme habitual. A voz dele tinha uma rachadura no meio. Ninguém nunca deixou eu fracassar, Kendra. Nunca. Você entende isso? Eu não sabia que um não podia ser de verdade. Fiquei sentada com a mão sobre a boca, exatamente como estava naquele momento. Foi a frase mais sincera que ele já havia me dito. E também a acusação mais devastadora que alguém poderia fazer contra a nossa família. O mais irônico era que ele tinha dito aquilo como uma justificativa. Darren não era um monstro. Era um homem criado recebendo uma sequência interminável de resgates, agora encarando uma consequência como quem finalmente encontra algo que só conhecia pelos livros. Eu o ouvi. E, de certa forma, até acreditei nele. Mas não ofereci minha mão para tirá-lo daquela situação.
Quando desliguei, tive a sensação de estar finalmente colocando no chão algo que carregava havia tanto tempo que meus braços já tinham esquecido como era não carregar peso. Eu precisava conversar com alguém que não tivesse nenhum vínculo de sangue com aquela história. Então, na manhã de sábado, fui até Maplewood Court e bati na porta da minha antiga casa de propósito, pela primeira vez. O coronel Reeves não pareceu surpreso. Ele trouxe 2 canecas de café e nos sentamos na varanda. Ele ficou na cadeira de balanço, enquanto eu me sentei no balanço que havia instalado para Zoe. Ele o tinha deixado exatamente onde estava. Pedi desculpas por ter envolvido um desconhecido na confusão da minha família. Ele pareceu genuinamente confuso com a ideia. Senhora, eu não coloquei nada disso em movimento. Eu apenas abri a porta. Ele deixou aquelas palavras pairarem no ar. Depois, contou como foram aqueles 20 minutos na varanda, quase como se estivesse fazendo um relatório depois de uma operação. As ligações. A mensagem de voz. A decisão de não ficar se defendendo, porque nunca lhe ocorreu que precisasse se defender. Mas havia outra razão para ele me contar tudo. Ele percebeu que eu precisava reconstruir a sequência daquele dia em que minha família desmoronou, contada por alguém que não tinha absolutamente nada a ganhar com a versão que eles haviam criado. Então, sem que eu perguntasse, ele me contou uma coisa sobre a própria vida enquanto segurava a caneca. Ele tinha um filho. Houve uma fase difícil, quando o rapaz estava por volta dos 30 anos. Envolvia dinheiro e problemas ainda maiores. Todo mundo dizia que ele precisava intervir. Mandar dinheiro. Fazer ligações. Resolver as coisas. Ir buscar o filho antes que tudo piorasse. O comando mais difícil que já dei a mim mesmo foi: recue. Minha esposa ficou 1 mês sem falar comigo. Ele tomou um longo gole de café. Hoje ele administra um hangar de aeronaves em Pensacola. Me liga todos os domingos. Ele não me disse o que eu deveria fazer. Homens como ele não costumavam fazer isso. Apenas me entregou uma informação, vinda do outro lado do mesmo abismo em que eu estava parada, e deixou que eu fizesse minhas próprias contas. Quando fui embora, a declaração ainda estava dentro da minha bolsa, sem assinatura. A reunião da família, embora a intimação oficial ainda não tivesse chegado, estava marcada para dali a 8 dias. E, pela primeira vez, eu não estava com medo do que começava a tomar forma. A convocação veio na quinta-feira, através do telefone, na voz de presidente de reunião que minha mãe usava quando queria dar uma ordem. Domingo, às 2. A família inteira, na minha casa. E você também, Kendra. Traga sua assinatura ou nem precisa aparecer. Ali estava, finalmente, dito em voz alta. O preço que eu passei a infância inteira tentando enxergar. Meu lugar naquela mesa nunca tinha sido realmente garantido. Era um contrato temporário. Havia um preço a pagar, e o pagamento era eu mesma. Meu pai entrou na ligação para dizer apenas uma frase, o discurso mais longo que ele havia feito durante todo aquele ano. Sua mãe precisa disso, Kendra. A necessidade dela. A tranquilidade dele. A liberdade de Darren. Todo mundo tinha seus cálculos sobre aquela mesa, menos eu. E, como sempre, ninguém dizia uma única palavra sobre as 2 crianças menores da família. Era como se tudo aquilo fosse apenas um problema de agenda, e não uma história envolvendo 2 crianças deixadas na chuva. Desliguei e olhei para o calendário. Agora havia 2 compromissos marcados em dias consecutivos, quase como um experimento controlado. Domingo, 14 horas, reunião familiar, em Marietta. Segunda-feira, 9h30, entrevista no escritório do promotor, onde a detetive Alvarez havia pedido que eu confirmasse meu depoimento para o processo. 2 mesas, separadas por apenas um dia. Em uma delas, eu poderia dizer exatamente a frase que minha mãe queria ouvir. Na outra, eu teria de dizer a verdade. A mesma boca não poderia ocupar os 2 lados. Então fiz aquilo que costumo fazer no trabalho quando um cliente está prestes a tomar uma decisão catastrófica. Parei de discutir com a tempestade e comecei a calcular o que ela poderia causar. Coloquei a declaração dentro da minha bolsa, ainda sem assinatura. Você carrega uma prova. Não se transforma nela. Passei a sexta-feira fazendo meu trabalho da melhor maneira possível.
No sábado, sentei à mesa da minha cozinha com um bloco de papel e fiz a última avaliação de risco que eu faria pela família Stanton. 2 colunas. Uma folha de papel. A minha vida inteira resumida ali. Coluna A, eu assino. Darren fica livre. Minha mãe me abraça no dia de ação de graças e passa o resto da vida contando a história de como a família se uniu para proteger um dos seus. E, nas letras pequenas, onde estaria a minha vida, ficaria um crime grave registrado em meu nome, algo que poderia nunca desaparecer completamente. Minha carreira poderia desmoronar com uma única solicitação aos meus registros. E uma menina de 9 anos ficaria no meio de tudo aquilo, aprendendo sua última lição sobre o assunto. A tia Kendra sempre acaba cedendo. Exatamente como o pai dela dizia. Que o não de uma mulher naquela família era apenas um blefe. Bastava insistir por tempo suficiente. Coluna B, eu não assino. A verdade permanece exatamente onde o coronel a deixou, naquela porta. Darren enfrenta o delito que ele mesmo criou. E eu perco meu lugar à mesa. Não seria uma expulsão dramática. Ninguém colocaria um aviso na porta proibindo minha entrada. Eu conhecia a dinâmica da minha família. Os convites de domingo simplesmente deixariam de chegar. A história se solidificaria comigo no papel de vilã. E, pouco a pouco, a voz da minha mãe se tornaria uma lembrança, em vez de algo que eu ainda ouvia. Fiquei ali por bastante tempo procurando uma terceira opção. Eu sempre fui boa em criar uma coluna C. Passei a vida inteira construindo saídas para outras pessoas com minhas próprias horas, minhas economias e até com o endereço da minha casa. Mas, dessa vez, não existia coluna C. E foi justamente isso que tornou aquela a primeira decisão realmente honesta que a família Stanton enfrentava em décadas. Havia um preço, não importava quem pagasse. A única questão era se, finalmente, a conta seria entregue a quem havia acumulado a dívida. Baixei a caneta. Para minha própria surpresa, dormi como uma pedra. Domingo, exatamente às 2 da tarde, bati na porta da casa onde cresci. 11 pessoas já estavam sentadas. O documento estava no centro da mesa, parecendo uma faca cuidadosamente colocada para um jantar. Tudo havia sido preparado com uma atenção impressionante. E percebi cada detalhe da encenação do mesmo jeito que você percebe uma balança adulterada. Os álbuns de família estavam espalhados e abertos. Fotos do batizado de Darren. Fotos da formatura de Darren. Nós dois no lago, usando jaquetas iguais, com 9 e 6 anos. Uma coincidência de números que eu me recusava a acreditar que minha mãe não tivesse percebido. Zoe e Caleb não estavam ali. Tinham sido enviados para a casa de um vizinho porque, segundo eles, aquilo era assunto de adultos. O que, por si só, dizia tudo sobre a definição que minha família dava à palavra adulto, já que todo aquele processo havia começado justamente porque 2 adultos tinham perdido o controle sobre 2 crianças. As 11 pessoas estavam espalhadas pela sala. Meus pais. Minha tia Renée, usando os óculos de leitura enquanto segurava algumas folhas impressas. Meus primos ocupavam o sofá como se fossem jurados. Darren estava solto sob fiança, bem arrumado e arrependido, usando uma camisa social que eu apostaria ter sido escolhida pelo advogado. E Brianna estava sentada separada, perto da janela, com a bolsa sobre o colo, parecendo uma mulher em uma parada de ônibus tentando decidir qual destino escolher. A caneta já estava sobre a mesa, perfeitamente alinhada ao lado da declaração. Uma distância de poucos centímetros entre os dois, quase como parte de uma cerimônia. Minha mãe começou pelos álbuns. Fez uma espécie de passeio guiado por tudo aquilo que, segundo ela, devíamos uns aos outros, narrado com a voz mais suave que conseguiu encontrar. Depois Darren se levantou e leu uma desculpa diretamente do celular. Foi uma fala bem ensaiada. Durou quase 2 minutos. E, quando você presta atenção, percebe que todas as frases sustentavam exatamente a mesma ideia. Desculpa você ter se sentido ignorada. Desculpa tudo isso ter chegado a esse ponto, mas nós dois sabemos. Então ele levantou os olhos e me deu aquele sorriso que provavelmente já havia convencido vendedores de carros em 3 condados. Nós dois sabemos que você acabaria dizendo sim. Você é assim. A sala inteira murmurou em concordância. Foi um som caloroso, quase religioso. E ali estava a estratégia.
Minha própria confiabilidade, construída durante 30 anos, estava sendo usada contra mim como prova de que minha recusa nunca havia sido verdadeira. Era como se um incêndio apontasse para o próprio corpo de bombeiros e dissesse que nunca houve perigo porque alguém sempre apareceu para apagá-lo. Fiquei sentada com as mãos entrelaçadas e deixei o silêncio ficar cada vez mais desconfortável. Então minha mãe empurrou o documento na minha direção. Os últimos centímetros. A sala inteira se inclinou para a frente. Eu não levantei a voz. Quero deixar isso registrado. Porque, independentemente do que minha família diga sobre aquela tarde, a sala ficou barulhenta depois. E nenhuma daquela gritaria veio de mim. Peguei meu celular, abri a conversa com Darren e comecei a ler em voz alta. Primeiro, as datas, como se fossem provas em um processo. 26 de junho, não estou disponível para cuidar das crianças entre os dias 11 e 19 de julho. 1º de julho, a mesma resposta, dessa vez com a data da minha prova. 5 de julho, esta é minha resposta final. Depois, coloquei o celular virado para cima ao lado da caneta. Todas aquelas mensagens haviam sido enviadas antes mesmo de Darren contratar um táxi. A detetive tinha cópias. O promotor tinha cópias. E todos naquela sala tinham convivido comigo por 30 anos. Eles sabiam que eu registrava tudo. Minha mãe colocou a mão sobre a declaração, como alguém protegendo uma vela do vento. Mantive a voz baixa, no mesmo tom que eu usaria numa conversa comum à mesa da cozinha. Vocês estão me pedindo para jurar que meu não foi um sim. As acusações contra ele são delitos menores. Mentir nesse documento pode ser um crime grave. Vocês querem trocar uma possível liberdade condicional para ele pela possibilidade de eu ir para a prisão e ainda chamar essa troca de família. Minha tia Renée começou a falar sobre sangue. Eu deixei a palavra pairar no ar, sem alimentar a discussão. Então minha mãe desabou. De verdade. A voz dela subiu para um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Uma frase, Kendra. Você poderia resolver tudo com uma única frase. E ali estava. Finalmente, a verdadeira regra da família tinha sido dita em voz alta. Não importava o tamanho do estrago. Não importava quem tivesse causado. A solução sempre deveria ser mais uma frase minha. Mais um assim arrancado de mim. Levantei-me. Minhas pernas continuaram firmes. Durante 34 anos, meu não havia sido apenas o começo de uma negociação naquela família. Isso acabou naquela varanda, em meio à chuva. Olhei para Darren. Ele estava encarando o tapete. Eu já calculei o preço disso. Sou a única pessoa nesta sala que realmente faz essas contas. Sei exatamente o que estou perdendo hoje. Respirei fundo. E não vou assinar. Peguei minha bolsa. Atrás de mim, a voz da minha mãe mudou completamente. Ficou fria, definitiva. Era o tom mais distante que eu já tinha ouvido dela. Se você sair por essa porta, não volte no domingo. Ela fez uma pausa. Nunca mais aos domingos. Parei na porta. Na porta da casa onde cresci. A última porta que, apesar de tudo, nunca havia sido realmente minha. E dei a resposta mais sincera da minha vida. Eu sei, mãe. Eu já coloquei isso na conta. Então atravessei a porta e fui para a tarde. A porta se fechou atrás de mim. E o som foi muito mais silencioso do que eu havia passado 3 décadas imaginando. Na segunda-feira, às 9h30 da manhã, eu estava em uma sala de reuniões com carpete do condado e um café que não toquei. A detetive Alvarez estava lá. Um promotor assistente também. Minha declaração estava dentro de uma pasta. E eu estava diante deles. A conversa durou 40 minutos. Confirmei tudo. As datas. As capturas de tela. As 3 recusas feitas por escrito. A inexistência de qualquer acordo para cuidar das crianças. O fato de não ter havido nenhum mal-entendido. E a mensagem que Darren enviou depois que o táxi já estava em movimento. Quando perguntaram se eu queria acrescentar alguma coisa, fiz apenas uma declaração para constar no registro. E cada palavra era verdadeira. Eu não estou aqui para destruir meu irmão.
Estou apenas me recusando a mentir por ele. São duas coisas diferentes, e eu já saí das duas funções. O promotor assistente quase sorriu. Então fiz a única pergunta que realmente importava. Aquela que ninguém naquela mesa de domingo havia feito, nem uma única vez. O que vai acontecer com o processo das crianças? Eles me explicaram que o relatório da senhora Okafor já estava anexado. Havia um plano de segurança. As crianças estavam estáveis com a mãe. Se tudo continuasse daquela maneira, o caso poderia ser encerrado. E as crianças? Estão bem. Fiz uma pausa. E estão perguntando pela tia. Assinei apenas onde minha assinatura correspondia à verdade. Depois saí para a luz de julho. Não me senti vitoriosa. Também não me senti destruída. Pela primeira vez, apenas senti que estava sendo fiel à realidade. Foi como sentir um livro-caixa finalmente fechar depois de anos vendo alguém manipular os números. No estacionamento, fiz a última coisa que precisava fazer. Abri o grupo Stanton Strong. As 84 mensagens do meu próprio julgamento ainda estavam ali, sem resposta. Rolei até o final e apertei o botão que o aplicativo mantém escondido no canto para situações exatamente como aquela. Sair do grupo. Sem discurso. Sem última provocação. Depois de 34 anos passando na frente da minha família para absorver todas as consequências que eles tentavam evitar, minha antiga vida não terminou com trovões nem com uma porta batendo. Terminou em uma escada de concreto, com um simples toque na tela. Mais silencioso do que uma mensagem chegando. No fim das contas, a verdade também chega assim. Alguém simplesmente abre a porta. Em setembro, Darren aceitou o acordo que seu advogado conseguiu depois que a estratégia da declaração falsa desmoronou na mesa da minha mãe. Ele se declarou culpado por uma acusação de delito menor relacionada à contribuição para a privação de um menor. Recebeu 12 meses de liberdade condicional, um curso obrigatório de responsabilidade parental e 80 horas de serviço comunitário. Parte desse serviço seria cumprida em um abrigo para jovens. O universo realmente tem um senso de humor estranho. Ele não passou mais tempo preso além daquela noite em que foi detido no aeroporto. Continuou com a guarda dos filhos. O plano de segurança elaborado pela senhora Okafor entrou em seu período de acompanhamento de 6 meses e, até então, seguia sem problemas. E eu sinceramente considerava isso uma boa notícia. Porque, apesar de tudo, Zoe e Caleb amavam o pai. O trabalho dele foi menos compreensivo que o tribunal. Era difícil continuar comandando uma equipe de vendas enquanto cumpria liberdade condicional por um crime envolvendo negligência de menor. A empresa decidiu afastá-lo da gerência. E o corte no salário foi significativo. Meus pais pagaram os honorários jurídicos dele. Ouvi de Brianna que foram cerca de $9.000. Aquilo me doeu de uma maneira que eu já não esperava sentir. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois de todas as consequências. O velho reflexo continuava funcionando. Proteja-o. Sempre proteja-o. E, de alguma forma, a lição acabava sendo enviada para quem estivesse prestando atenção, porque nunca parecia chegar até ele. A dinâmica em que cresci não desapareceu naquele verão. Ela apenas deixou de ter o meu endereço como destino. Quanto à minha mãe, ela cumpriu a palavra. E, de uma maneira amarga, eu respeitei isso. Os domingos acabaram. Os convites simplesmente pararam de chegar, exatamente como eu havia previsto naquela folha de papel. Na igreja, a versão dela também circulou rapidamente. A filha que escolheu estranhos em vez da própria família. Mas, no último sábado de setembro, Brianna me mandou uma mensagem com o nome de um parque e um horário. Sem reunião de família. Sem autorização. Sem formulário para assinar. Caleb levou Bruce. Zoe levou o tabuleiro de xadrez. E, pela primeira vez na minha vida, eu não levei nada para resolver a situação. Exceto uma coisa que eu já havia colocado em movimento. Algo que ninguém naquela mesa de domingo sabia. E ainda não sabe. Você vai descobrir agora. Na semana depois que saí do grupo da família, marquei uma conversa com o advogado que havia cuidado da venda da minha casa. Juntos, movemos uma parte do dinheiro de Maplewood para um lugar onde as tempestades da minha família jamais poderiam alcançá-lo.
Abri duas contas educacionais, uma para Zoe e outra para Caleb, usando parte do dinheiro da venda daquela casa que minha mãe insistia em chamar de patrimônio de todos. Além disso, programei um depósito automático de $200 para cada criança todos os meses, no mesmo dia em que meu salário da Meridia entra. Brianna é a única adulta daquele lado da família que sabe. E ela aceitou guardar esse segredo sob uma única condição. A única condição que estabeleci em todo esse acordo. Os avós nunca ficam sabendo disso. E essa condição não nasceu de rancor. Foi uma decisão cuidadosamente pensada. No instante em que minha mãe descobrisse que existia um fundo para as crianças, ele deixaria de ser delas e passaria a ser tratado como um dinheiro da família. Depois, viraria moeda de troca. Eu passei a vida inteira vendo o que minha família faz quando coloca as mãos em recursos que não são dela. E, durante anos, esse recurso fui eu. Esse dinheiro não negocia. Não participa dos almoços de domingo. Não entra em discussões. Ele simplesmente cresce em silêncio, exatamente como as consequências costumam crescer. E ainda existe mais uma coisa no bolso da frente da mochila de Zoe. É um cartão plastificado, colocado ali para que uma menina de 9 anos, que gosta de conferir tudo, possa encontrar facilmente. Nele está meu número e uma promessa escrita em letras grandes: se algum dia você ficar perdida ou precisar de ajuda, ligue para este número. Um carro vai buscar você. Tia K, ela me chama. Até agora, ela usou o número uma única vez. E nem estava perdida. Ela ligou apenas para me contar que havia descoberto uma nova abertura de xadrez no YouTube. Mesmo assim, eu fui buscá-la. Tomamos milkshakes. Essa é toda a história daquele fundo. Transformei o amor, que antes era tratado como algo que podiam cobrar de mim, em algo que eu escolho oferecer. Agora é outubro. Na maioria das manhãs de domingo, você pode me encontrar na varanda de uma casa em Esmirna que um dia foi minha, tomando café com um coronel aposentado que nunca me cobra nada por estar ali e nunca fala sobre dívida, porque não existe nenhuma. Ele nunca permitiu que eu agradecesse mais do que uma vez. Eu só abri a porta, ele sempre diz, dispensando o assunto enquanto se balança na cadeira. Eu passei na prova de agosto. Na porta do meu escritório agora está escrito: diretora de riscos. E a primeira coisa que coloquei em uma moldura não tinha absolutamente nada a ver com uma Prevood. É um desenho feito com giz de cera por Zoe. Ela desenhou uma varanda na chuva, com uma figura segurando um guarda-chuva sobre duas figuras menores. Se ela estava desenhando o coronel ou a mim, decidi que nunca vou perguntar. Meu telefone permanece silencioso na maioria dos fins de semana. Houve uma época em que aquele silêncio teria me deixado andando de um lado para o outro, imaginando cenários e preparando desculpas para tempestades que eu nem tinha causado. Na minha família, silêncio nunca significou paz. Eu disse isso no começo desta história. E durante toda a minha vida, foi verdade. Mas não é mais. Hoje, quando tudo fica quieto, é apenas silêncio. O clima está tranquilo. Estou fora de serviço. E meu anão finalmente pode descansar. Foi isso que finalmente entendi. E levou praticamente tudo o que eu tinha para aprender. Ninguém jamais deixou meu irmão fracassar. Por isso, ele nunca aprendeu a ficar de pé sozinho. E todo mundo sempre deixou que eu carregasse tudo. Por isso, eu nunca aprendi que também tinha permissão para colocar as coisas no chão. E família, descobri, nunca foi simplesmente sobre quem compartilha o mesmo sangue. Família é quem escuta seu anão na primeira vez que você diz. É quem prefere ficar ao seu lado durante a chuva, em vez de mandar você enfrentar a tempestade sozinha. Essa é a minha história. 3 recusas feitas por escrito. Um táxi atravessando a chuva. E uma única ligação de um estranho que não me devia absolutamente nada, mas que ainda assim ofereceu aos meus sobrinhos uma varanda seca e segura. Se existe alguém na sua vida que trata seu anão como o começo de uma negociação, talvez este seja o seu sinal para parar de negociar. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir isso hoje, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. A gente se vê na próxima história.